O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, da matriz de Helena Maria, nós estamos chegando ao fim do nosso ano litúrgico, caracterizado pelo Evangelho de Mateus. Chamamos ele Ano A. Temos 3 domingos, hoje, domingo que vem e o outro domingo, que será o último domingo do tempo comum, que vai coincidir exatamente com o último domingo do mês de novembro, aonde celebraremos a grande festa de Cristo, Rei do Universo. E nesses 3 domingos, a Igreja, ela coloca para nós a segunda parte do grande discurso de Jesus no seu 5º livrinho. Como nós já falamos outras vezes, é uma coisa que aos poucos a gente vai tomar consciência. Mateus, no seu Evangelho, apresenta 5 livros.
Assim como no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha os 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco, e Mateus diz, agora nós temos não mais os 5 livros, o Pentateuco ou a Torá, mas agora nós temos Jesus, com seu projeto, descrito em 5 livros. Nós estamos terminando agora o último discurso de Jesus dentro desse 5º livro, dentro do Evangelho de Mateus. E aqui é bom, eu vou tentar lembrar vocês, mas primeiro disso eu quero refletir um pouco sobre a primeira leitura que a igreja escolheu, junto com o Evangelho de hoje, sobre a sabedoria. O livro da sabedoria, que é o último livro que foi escrito no Antigo Testamento. A palavra sabedoria, na nossa maneira de entender, a gente diz que aquela pessoa sabe muita coisa. A sabedoria, o dom da sabedoria, para o povo de Israel, para o povo da Bíblia, não tem a ver com saber, mas tem a ver com viver. Com saber tem a ver o dom do conhecimento. Por isso que tem o dom da sabedoria e o dom do conhecimento. O dom do conhecimento nos faz conhecer as coisas, saber das coisas. Agora a sabedoria nos faz viver a partir daquilo que nós conhecemos, saber escolher aquilo que é bom e deixar de praticar aquilo que é ruim, que é mau, que é injusto. Quem sabe viver isso na prática é pessoa sábia. Jesus vai ser chamado o homem sábio. Que sabedoria é essa que vem desse homem? De onde trouxe tanta sabedoria? De onde trouxe tanta maneira boa de viver? Então, dentro dessa perspectiva, a primeira leitura que foi colocada para nós, a sabedoria é resplandecente e é sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Tem que amar. Amar as coisas boas. Amar aquilo que constrói e que edifica. E a sabedoria é encontrada por aqueles que a procuram. Na realidade, tem que procurar. E Jesus vai dizer no Evangelho: quem procura, encontra. E quem persevera em procurar construir a vida, procurar aquilo que realiza, procurar aquilo que faz bem, aquilo que constrói, ele vai encontrar isso, porque ele vai fazer isso. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Isso é muito profundo, né? Quando a gente procura alguma coisa, parece que até nosso subconsciente, dentro de nós, nos encaminha para isso. Por isso que o último mandamento, dividido em 2, como proibição: não deseja as coisas que não são suas, e a mulher que não é sua. Não deseja. Porque na hora que você coloca um desejo dentro do seu coração, o seu inconsciente vai te encaminhar para aquilo que você deseja, para um dia realizá-lo. Por isso, não deseja o mal, não deseja o ódio, não deseja se vingar. Se guardou no seu coração o desejo: um dia eu vou me vingar, o seu inconsciente vai encontrar um caminho para um dia você se vingar, e aí você acabou também junto. Por isso, tem que desejar construir a vida, desejar o amor. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela, a sabedoria, é a perfeição da prudência. Na nossa leitura vai usar sobre essa palavra prudência ou previdente. E quem ficará acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Pois ela, a sabedoria, ela mesma sai à procura dos que a merecem.
cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Isso é muito interessante. Quando a gente tem um propósito, está buscando alguma coisa, parece que você vai encontrar as coisas, vai facilitar as coisas na vida, no caminho, mas precisa existir esse desejo, né? Esse desejo de querer construir a vida. Em outras palavras, em outras leituras, desejar fazer a vontade de Deus, desejar construir a vida. Então, essa leitura da sabedoria, ela foi colocada por causa do Santo Evangelho e por causa das 10 virgens, que diz que 5 são imprudentes e 5 são prudentes. 5 delas. Essa é como descreve a vida. O 5º livrinho também, só para a gente fazer mais um pouco de introdução, o 5º livrinho de Mateus, ele é baseado sobre o 5º livro lá dos 5 livros da Bíblia, que é o livro do Deuteronômio. E aqui eu vou pedir depois para logo em seguida cantar o verso agora. O livro do Deuteronômio, ele termina no seu capítulo 30, dizendo uma coisa muito importante, que Moisés, no final, reúne o povo todo e colocou eles diante de uma grande decisão. Ponho diante de ti a vida ou a morte. Procure a vida, diz, mas a decisão é tua. Você que decide o que escolher e o que fazer na vida. E aqui nós lembramos aquele canto de Padre Zezinho, que nós vamos cantar um versinho, aqui todos nós conhecemos, cantar 2 vezes para vocês responder na segunda vez, né? Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tem que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerá. Se escolhes viver, também viverás. Vamos cantar ele um pouquinho. Saber escolher. Então vive. Isso. Ponha. Mas tem que saber escolher. Escolhe matar, também morrerá. Se deixa viver, também viverá. Então viva e esse canto no original, o Padre Zezinho colocou então viva e deixa viver. Jesus vai nos dizer então viva e ajude a viver. Constrói a vida, procura construir. Então, a partir dessa reflexão, nós vamos compreender um pouco melhor essa leitura nossa das 10 virgens, né? Mas antes disso ainda eu quero colocar mais algumas coisas que Mateus coloca no início do seu evangelho, no capítulo 5, 6 e 7, que é o primeiro discurso de Jesus, chamado Sermão da Montanha, que começa com as bem-aventuranças, que nós celebramos domingo passado por causa da festa de Todos os Santos. E lá no final, no capítulo 7, ele vai mostrar exatamente que a fé sem obras é morta, como disse Santiago na sua carta. A fé sem obras, ela é morta. E aí, o que ele vai fazer? Mateus, ele vai colocar, por exemplo, capítulo 7, 13 e 14, ele vai dizer, existem 2 caminhos. O caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. O caminho da porta larga faz o que vier. O que vier você se mete, se envolve, tudo, mas qual vai ser o resultado? É o buraco. Vai perder. Agora, o caminho da porta estreita, bom, você tem que saber escolher. Esse aqui não.
Esse aqui é gostoso, mas não posso, porque eu tenho diabetes, eu não posso isso. Não que seja ruim, mas para mim não serve. Eu tenho que saber escolher. Isso é estreitar a sua vida e ficar só com aquilo que é bom, que constrói a vida. Por isso, a porta do justo, ele escolhe apenas o que constrói. E Jesus então vai dizer na última: como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida. Para poder viver, não é fazer qualquer coisa, fazer as coisas certas. E são poucos os que a encontram. Então aqui nós já temos a escolha entre os dois caminhos. Em seguida, Mateus, no capítulo 7, versículo 15, ele vai mostrar sobre aquela questão da árvore. A árvore que produz bons frutos e a árvore que, infelizmente, o fruto não serve. Ou como diz lá no Antigo Testamento, ele produziu frutos azedos. Esperava frutos deliciosos, mas é uma comparação, mas produziu coisa azeda, coisa que prejudica, que faz mal. Depois, ele vai dizer, o terceiro pedaço aqui, São Mateus, versículo 21, ele vai dizer: olha, não aqueles que me dizem Senhor, Senhor, que entram no reino do céu, aqueles que vêm na igreja, aqueles que vão no templo, oferecem sacrifício, pagam o dízimo, aparecem de roupas compridas, querendo mostrar que eles são grandes rezadores. Não é o louvor e o canto que vai valer, isso só não basta e não salva. E aí vai dizer aquele exemplo da casa. O homem prudente diz, igual ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a enxurrada, veio a chuva, bateu contra a casa, mas ela não caiu, porque estava construída sobre fundamentos sólidos. Mas o imprudente faz o quê? Chega lá, encontra um lugar, já coloca as pedrinhas em cima da areia, coloca a cobertura, entra dentro. Aí veio uma tempestade. O que acontece? Foi tudo, caiu tudo, perdeu tudo. Esse é o homem imprudente. E aí termina dizendo, naquele dia, que é a nossa leitura, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, jamais conheci vocês. Afastem de mim, malfeitores. Não conheço você. Essa é a frase que Jesus usa na nossa parábola de hoje, que agora passou a explicar um pouquinho o seu sentido. Então, a parábola das 10 virgens, na realidade, ela quer mostrar que nós precisamos estar sempre vigilantes na vida para construir a vida de cada um de nós e de nossos irmãos. O azeite que ele faz referência às 5 virgens e as 5 virgens imprudentes e as 5 virgens prudentes, eles foram lá para esperar o noivo, porque é um costume deles, no dia do casamento, o noivo ao ir caminhando para a sala de casamento e depois da grande festa, esse noivo é Jesus. Na parábola anterior, que nós vimos uns dias atrás, ele disse a festa do banquete, onde um rei fez um grande banquete e fez uma grande festa para seu filho, que filho é Jesus. E que depois ele mandou convidar todos os convidados, os primeiros recusaram, depois mandou convidar a todo mundo nas encruzilhadas e chamou todos. E ainda assim, no final, encontrou um que não quer caminhar com o projeto de justiça do reino. Então, aqui não cabe, sai fora, perdeu, porque não tinha o azeite. O que é o azeite? O azeite são as obras boas que nós fazemos, que constrói a nossa vida e que faz com que a gente seja o que a gente é, do nosso jeito, do meu jeito. Forma o nosso caráter,
forma aquilo que a igreja coloca como a alma nossa. E você pode perceber pessoas assim, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é generosa. Mas ela é generosa não é um momento só, ela é generosa na vida porque a generosidade pertence à pessoa, ela construiu isso durante anos. Na sua prática, ela foi construindo isso. Enquanto a outra pessoa só pensou em futilidade, só pensou em aproveitar, só pensou em fazer até prejudicar os outros, fazer o mal, só pensou em coisas egoístas, só para si. Cadê o azeite dessa pessoa? Dessas 5 virgens? Não tem. Acaba rápido. Não tem como apresentar. O azeite nosso, as boas obras nossas vão nos sustentar e nós vamos nos tornar como lâmpada que ilumina, o que cria essa chama. Naquele tempo não tinha essas lâmpadas, mas era uma chama sustentada pelo azeite. E quando o azeite acaba, também a chama apaga. O que aconteceu com o azeite das 5 virgens. A lâmpada delas acabou, não tem azeite, não tem boas obras. Enquanto aquelas que têm as 5 prudentes, elas levaram azeite extra com ela. Azeite extra que pertence à vida delas. Por isso a chama das 5 virgens prudentes ficou acesa e elas podiam acompanhar o noivo e entrar na sua festa, esse noivo que é Jesus. E esse noivo que convida com ele para entrar na festa todos. O convite é feito para todos, mas nem todos aceitam. E quem aceita constrói a sua vida dentro do projeto de Jesus, e quem não aceita vai fazendo o seu próprio projeto. E o seu próprio projeto muitas vezes vai levar para a destruição, em vez de levar para a vida, para o amor e para a fraternidade. Portanto, a nossa leitura de hoje, as noivas que estão esperando, dentro do costume deles, quando o noivo aparece, eles integram a comitiva dele e com as luminárias que elas têm, levam o noivo e fazem várias atividades para chamar a atenção do povo e levar o noivo para o grande banquete da vida, a vida que nós precisamos viver. E elas entram, as 5. As outras, interessante o Evangelho, ele usa uma palavra que é muito pouco percebida. As 5 previdentes, prudentes, quando foram pedidas para repartir, a gente pensa, mas como elas não podiam repartir um pouquinho? Disseram, não, aquilo que pertence a nós, a minha identidade, como que vou repartir com você? O meu amor, como vou repartir com você? A minha misericórdia, como vou repartir com você? O meu compromisso, como que vou repartir com você? Não posso te dar um pedaço da minha misericórdia, do meu amor, da minha dedicação. É meu, faz parte da minha identidade isso. Vão comprar. Por acaso pode comprar a graça de Deus, como muitos tentam comprar, fazendo já naquele tempo ofertas, sacrifícios, e pensando que assim, ao fazer isso, estão comprando a graça e o dom de Deus? Não dá. E eles foram e compraram. Só que quando eles chegaram na porta e bateram na porta, abre a porta para nós, qual foi a resposta do noivo que está dentro? Não conheço vocês. Não conheço vocês. Porque o noivo, que é Jesus, nos conhece como? Pelo mal que nós fazemos? Pelo ódio que guardamos? Não. Ele nos conhece por aquilo que Ele é. Ele é misericórdia. E conhece quem é misericordioso. Ele é generosidade. E conhece quem é generoso. Ele é amor. E doa a sua vida. E conhece quem ama e doa a sua vida. Por isso, quando apresentaram-se as 5 virgens imprudentes, comprando dons, capacidades, cadê? Não tem nada. É aparência.
por isso vão ficar fora. Os dons de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus não se compra com dinheiro nenhum. Se forma devagarzinho, iniciando no colo da mãe, de aprender a repartir, aprender a amar, aprender a se dedicar, e depois vai formando na comunidade, no aprofundamento do ensinamento de Jesus. O nosso Evangelho, para encerrar, ele termina com uma frase aqui, que ela disse assim sobre a vigilância. Porque nós estamos no texto aqui 24, 25, o último discurso de Jesus, 24 nós pulamos ele todo. Vamos ler um pedaço dele na versão de Marcos, no primeiro domingo do Advento. Mas o capítulo 24, ele mostra que existe um perigo iminente, muito grande, da invasão dos romanos para destruir toda Jerusalém, todo o templo. E Jesus alerta, cuidado das perseguições, cuidado dos enganos, dos falsos profetas, né? É um alerta, capítulo 24. E no fim ele alerta, vocês não sabem o dia e a hora. Quando que vai chegar o Império Romano? Não sabe. Por isso precisa vigiar. Mas isso se refere a um caso concreto. No capítulo 25, onde faz parte a nossa leitura, portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Aqui se refere à vida. A vida precisa de vigilância constante. Vocês que são mãe e pai sabem que quando tem uma criança pequena, quando nasce, 24 horas ligada à mãe. Vai dormir, mas não dorme direito, porque sempre está com a cabeça de ouvir. Se a criança por acaso se mexer ou começar a chorar, ela já acorda, já levanta. Essa é a vigilância. Vigilância na vida, de acompanhar tudo, para não se deixar cair na tentação, para não se desviar. Os pais que não vigiam os filhos, quando estão crescendo, a adolescência principalmente, a hora muito difícil da educação, quem não vigiar, facilmente os filhos se envolvem com outras coisas, facilmente se desviam, e aí para trazer de volta é muito, muito difícil. Nós conhecemos famílias, casais, pais, né, que passam muita dificuldade porque o filho se envolveu com um grupo, com outro grupo, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e a dor que os pais sofrem. Por isso a vigilância a vida inteira, desde o início até o fim. Você vê até os animais, onde vou caminhar aí, às vezes tem passarinhos que descem para comer. Você sabe como que ele faz? Direto, ele come, depois olha para cá, olha para lá, e come de novo, olha para cá, olha lá, e come de novo. Senão, que ele sabe que se ele bobear, pega. Nós vivemos numa sociedade assim. Se não prestarmos atenção a tudo, facilmente nos perdemos ou perdemos aqueles que dependem de nós. Por isso, vigiar para não cair na tentação. Vigiar para sempre fazer aquilo que constrói a vida, aquele que faz o reino simbolizado pela festa, onde todo mundo participa, se alegra, onde todos são irmãos. Esse reino que nós precisamos construir, que nós prometemos, e Jesus nos prometeu, mas não depois do cemitério, não. É na vida que Deus nos deu. Qual é a vida que Deus nos deu? Esta, e esta que precisamos valorizar. É pena que tantos cristãos não se interessam pela vida, só pensam lá nós estamos na mão de Deus, deixa lá, pensa aqui, pensa na vida. Pensa nesse presente que Deus nos deu, para não perdermos, nem nós, nem os nossos. E pensa em construir melhor, para todos podermos, na definição do reino de Deus, construir uma sociedade onde possamos viver em paz uns com os outros. Esse é o reino de Deus que Jesus Cristo nos mostrou e nos trouxe. E depois isso permanece e ultrapassa até a própria morte, e vai permanecer com certeza naquilo que Jesus Cristo falou, inclusive frase da Eucaristia, na memória. Façam isso em minha memória. A memória de todos que já passaram na nossa frente, nós mantemos ela viva, porque estão presentes, os que já se foram e nós que estamos aqui, que um dia vamos partir, mas vamos permanecer na memória por aquilo que nós fizemos de bom.
O que nós lembramos dos nossos entes queridos, as coisas erradas a gente entende, compreende, perdoa, mas o que lembramos e serve como exemplo são as obras boas, a generosidade, o amor, a dedicação. Isso permanece para sempre. Isso se une numa maneira de interpretação da segunda carta que é muito complicada, se une com aqueles que já se foram, os que já estão. Todos estamos no seio de Deus Pai, todos estamos unidos pelo seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.